Vocês estão pensando o quê? Olha aí, que glória, né? Amém. Bom, eu quero pelo menos te dar uma noção, eu tenho ali uns 20 minutos, pelo que eu estou vendo, quero pelo menos te dar uma noção de algo que Deus colocou no meu coração e que eu imagino que vai te abençoar, porque eu quero que você entenda algo que é até muito peculiar que o Espírito Santo tenha se movido dessa forma nesta noite. E eu quero falar contigo sobre Deus escolhe pessoas e lugares. Diga comigo, Deus escolhe pessoas e lugares. Então, talvez eu volte nesse assunto na semana que vem, mas eu quero pelo menos que você entenda o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Olha o que diz, não tá movendo aqui, deixa eu ver. Não, é o meu que estava desligado, perdão. Não tá respondendo. Vê se você consegue aí. Enquanto isso, eu vou lendo aqui com vocês Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2. Deus escolhe pessoas e lugares. Diz assim, Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Eu far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Mais uma vez, ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Se não responder aqui, você pode passar para mim por aí mesmo, tá? Caso não responda por aqui. Uma coisa interessante que, repito, tem muito a ver com a forma como o Espírito Santo se moveu aqui nesta noite, ele está se movendo nesta noite, ele não para, né? Tem a ver com esse tema, tá? Por que é importante nós entendermos como que Deus se move e como que Deus escolhe esta combinação de pessoas e lugares. As pessoas hoje em dia, elas não valorizam mais. Deixa eu fazer um reset aqui para ver se ajuda, tá? Ok. Pode colocar aí que eu faço um teste aqui. Você está colocando no PowerPoint ou no... Não está respondendo, não. Tá, você pode passar aí para mim? Pode ser? Hã? Tá. Cadê a Stephanie? Embaixo no rodapé, olha aqui para mim. Olha aqui, olha. Embaixo assim no rodapé, tem como se fosse uma televisãozinha. Se você clicar aqui, ela joga para lá. Bem no rodapézinho lá. Aí. Tá, só não estou conseguindo passar aqui, mas você passa aí para mim, tá? Bom, nós acabamos de ler ali Gênesis 12, 1. E o que esse texto mostra é uma combinação de fatores. Deus, veja bem, Deus tem um plano. E esse plano diz respeito à salvação de milhões de pessoas. Milhões e milhões de pessoas. E Deus precisa começar esse plano de alguma forma. Aí Deus dá uma olhadinha assim na terra, Deus encontra um homem cujo coração se coaduna com aquele plano. Por quê? Não podia ser qualquer pessoa. Tá? E não é que Abraão era melhor do que as outras pessoas, mas ele tinha uma combinação de fatores. E naquele momento da história, Deus precisava de alguém capaz de perseverar. Diga comigo a palavra perseverança. Você pode repetir mais uma vez? Então veja bem, por isso que às vezes a gente não entende porque que Deus escolhe pessoas, ou algumas pessoas. Uma marca característica que Deus precisava naquele momento encontrar numa pessoa era perseverança, tá? Porque Abraão iria caminhar durante muito tempo à luz de
poucas palavras de Deus. Você já ouviu falar daquela história que melhor é ouvir do que falar, e não é pelo vosso muito falar que sereis ouvidos? Esse tipo de expressão revela que quem tem consciência do valor da sua palavra tende a falar menos. Tá? Por que Deus fala pouco? Deus fala pouco porque Ele sabe o poder da sua palavra. Ele sabe o potencial, a capacidade produtiva do que sai da sua boca. Ele deixou a Bíblia para nós, e além da Bíblia, Ele fala coisas conosco. Por isso que às vezes me impressiona quando às vezes Deus fala com a igreja, não só aqui, não só hoje, ou esta igreja. Quando Deus às vezes fala com o seu povo, e as pessoas tratam aquilo de qualquer maneira, porque algumas pessoas não têm noção da importância de Deus falar alguma coisa. Deus falar alguma coisa. Eu lembro que eu era garoto ainda, jovem, e eu já orava no monte com o meu pastor, que partiu para a glória, e a igreja estava passando por uma dificuldade muito grande na época, e precisava de um grande milagre para resolver uma situação da igreja que envolvia finanças e algumas questões internas da igreja. E ele precisava de um grande milagre de Deus para resolver aquilo. E aí ele me chamou: você quer ir para o monte orar comigo? Eu vou no monte orar algumas noites, clamando a Deus para Ele intervir numa situação em que nós estamos passando. Ok, então nós começamos a ir para o monte, 1 noite, 2 noites, 3 noites. Eu era bem garoto ainda, tinha tempo livre, eu ia com ele para os montes. E ele, um homem de muita oração, a gente subia o monte, ele ficava lá, às vezes, horas e horas. Quantas vezes descemos no monte com o sol brotando, o sol nascendo. E eu lembro que depois de várias noites indo ao monte, ele clamando, era um morro muito alto, e tinha umas cavidades assim nas pedras. Quantas vezes eu vi ele ajoelhado naquelas cavidades, com a cabeça entre os joelhos, e como tinha sempre umas cavidades assim, só dava para ver o topo das costas dele assim. Às vezes eu ajoelhava também no outro canto, e eu fiquei com essa imagem na minha mente, e eu vi o meu pastor ajoelhado naqueles cantinhos, lá naquelas covinhas, clamando ali com a cabeça entre os joelhos, e ele clamando, chorando: Deus, o Senhor faça um milagre, abra uma porta, esta é a tua igreja, aquela coisa, clamando, aqueles desafios do Brasil que vocês conhecem muito bem. E depois de muitas noites clamando, orando na igreja, orando nos montes, eu lembro que uma vez, nós subimos o monte, por volta de mais ou menos meia-noite, por aí, eu e ele sozinhos. E estava uma neblinazinha, a gente subiu ali, botamos um boné, uma coisa assim, uma capa nas costas, subimos para o monte. E lá ficamos, meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, e ele de novo lá, ajoelhado, clamando. E aí teve um momento, por volta de umas 3 e pouca para 4 horas da manhã, que ele estava ajoelhado lá, e eu não tinha a mesma resistência dele, a mesma experiência, eu cansava. E ele estava lá orando, eu orava um pouco também, cansava, às vezes sentava lá, ficava esperando, às vezes ficava ali quietinho e tal, eu não tinha a mesma dinâmica dele. E nesse dia ele já tinha orado, eu já tinha orado, já tinha cansado, orei de novo, cansei outra vez, eu já estava por ali já. E ele lá ajoelhado no cantinho, com a cabeça entre as pernas, clamando: Senhor, 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 Senhor. De repente, no meio daquele clamor, depois de tantas noites subindo o monte, clamando a Deus, buscando a Deus, ele orando, e eu lembro quando ele falou assim: Senhor, se tem algum espírito maligno, se tem alguma ação diabólica, se a mão do diabo está nesse negócio, impedindo o romper da igreja, impedindo que o Senhor abra essas portas, Senhor, que saia agora. E quando ele falou assim, eu ouvi em alta voz, ele não ouviu, só eu ouvi em alta voz, houve um estrondo, fez um estrondo como se fosse um trovão, fez brrr, deu um estrondo, e eu ouvi uma voz dizendo assim: já saiu. Agora escute bem o que eu vou te falar. Dias e dias de clamor, de oração, a igreja em jejum, aquela luta, clamando, uma palavra, uma frase. Deus abriu a boca e disse uma frase, com 2 palavras. Quando deu aquele estrondo, que eu ouvi aquela voz, eu falei: pastor, o senhor ouviu isso? Ele falou: não ouvi nada. O que foi? Eu falei: eu ouvi a voz de Deus.
Ele falou, e o que que Deus falou? Deus falou que já saiu. E ele se levantou, e ele me chamava de beduíno. Ele falava, beduíno, você tem certeza? Eu falei, absoluto, eu vi um estrondo, eu vi a voz de Deus. 2 vezes, eu tenho 54 anos de idade, 2 vezes na minha vida que eu ouvi a voz de Deus em som audível. 2 vezes, essa foi uma. Já saiu, eu falei, Deus falou, pastor, eu ouvi. E ele falou assim, então vamos descer que está resolvido. Descemos um monte, a igreja era perto do monte, mas eu morava longe. Aí eu dormia na igreja, às vezes dormia na sala da casa dele, era uma festa. E aí descemos, fomos dormir. E quando foi bem cedinho, eu levantei bem cedinho, ainda o sol já estava já alto, levantei e corri para casa, que eu tinha que ir para casa. E aí, o que acontece? Naquela manhã, ele foi para casa, dormiu, e ele acordou com o telefone tocando. Naquela manhã, e ele atendeu o telefone, era uma pessoa com a resposta que ele estava esperando há meses. Naquela manhã, no dia que a voz de Deus soou, a resposta chegou e a solução veio. Então, veja bem, Deus é um ser extraordinariamente poderoso. Deus às vezes demora a fazer as coisas, não é porque Ele não pode fazer, é porque Ele quer nos ensinar lições. Ele quer que amadureçamos, Ele quer que aprendamos com Ele. E a coisa mais importante, escute bem, Deus não se revela a quem não tem fome por sua presença e pelas coisas espirituais. Deus não se revela. Agora, a persistência é algo fundamental. Por isso, esta marca de Deus, ou nas pessoas que são escolhidas por Deus. Então, o que acontece? Está funcionando ou não? Ok. Deus claramente escolhe pessoas. Veja bem, esse primeiro texto que diz, e eu escolhi, Deus falando de Eli. Pode passar o primeiro texto, por favor, o próximo texto. A letra A. Ele escolheu Eli, olha bem, e eu o escolhi, isso é Deus falando, eu o escolhi dentre todas as tribos para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. O próprio Deus falando, e eu o escolhi, ou seja, Deus escolhe pessoas. Letra B, veja bem, ele escolheu Salomão. Nós lemos 1 Samuel 2:28, agora 1 Crônicas 28:6. E me disse, teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, vírgula, porque o escolhi para filho e eu lhe serei por pai. 1 Crônicas 28:6. E letra C, ele escolheu Davi. 2 Crônicas 6:6 diz, escolhi Davi, vírgula, para que tivesse cargo do meu povo de Israel, diz o Senhor. Então eu coloquei aqui 3 versículos, poderiam ser 10, poderiam ser 15. Então nós temos abundância de versículos da Bíblia, Deus falando, mostrando que Ele escolhe pessoas. Tá? Ele escolhe pessoas. Agora, primeiro que é importante entender que Ele não escolhe pessoas porque pessoas são melhores do que pessoas. Não. Algumas pessoas que Deus escolheu na Bíblia, por exemplo, elas tinham deficiências graves. Algumas pessoas escolhidas por Deus no Velho e no Novo Testamentos tinham deficiências graves. Mas o que acontece é que Deus tem um recurso que nós não temos. Deus tem uma capacidade que nós não temos. Deus consegue fazer algo que ninguém consegue fazer, que é ler o coração da pessoa. Deus consegue ler no seu coração, Deus consegue ler os teus pensamentos. Davi disse que antes que a palavra venha à minha boca, tu já a conheces. Então, quando começa o seu dia, você levanta de manhã, o seu dia ainda está começando, Deus já sabe quantas palavras e quais palavras você vai dizer durante aquele dia, Deus já sabe. Deus já sabe palavras que você vai dizer que não deveria dizer, Deus sabe palavras de louvor e adoração que você vai dizer durante aquele dia, Deus conhece você melhor do que você mesmo. Antes que a palavra venha, antes que o pensamento entre na sua mente, antes que ele seja produzido por essas atividades elétricas, neurológicas que você tem no cérebro, Deus já sabe de tudo que vai passar pela sua mente, Deus já sabe de tudo que você vai pensar e Deus já sabe de tudo que você vai falar.
E aí você pode pensar assim, porque eu já pensei, poxa, como é que Deus pode ter me escolhido para alguma coisa? Tem tanta gente por aí melhor do que eu. Alguém já pensou assim na vida? Por que Deus me escolheria para fazer isso ou aquilo? Tem tanta gente aí melhor do que eu. Mas aí é que está o segredo, é que você conhece o seu coração, mas você não conhece o coração das pessoas que estão à sua volta. E Deus conhece o coração de todos. Segundo lugar, além dele conhecer o coração das pessoas, existe também um conjunto de fatores, de qualidades, que às vezes torna uma determinada pessoa apta ou hábil para um projeto. Por isso Deus escolhe aquela pessoa. Por exemplo, Deus escolheu Davi, acabou de dizer aqui, escolhi Davi para que tivesse cargo do meu povo Israel. Eu escolhi Davi para que ele liderasse o meu povo de Israel. Ora, mas se Deus sabe o futuro, Deus sabia de tudo que Davi ia fazer. Deus já sabia dos pecados de Davi, Deus já sabia das quedas de Davi, Deus já sabia dos erros de Davi, Deus já sabia de coisas que Davi ia fazer que assombrariam as pessoas à sua volta. Deus sabia, mas ainda assim disse, eu escolhi a Davi. Por que ele escolheu a Davi, sabendo que Davi tinha problemas, inclusive no caráter? Davi tinha problemas de formação no seu caráter. Escolheu a Davi. Mas quando você estuda, por exemplo, a história de Davi, você percebe que no meio de todos aqueles erros, daquelas deficiências que Davi tinha algo em Davi que, por exemplo, não tinha em Saul. Saul não tinha os mesmos problemas, os mesmos defeitos de Davi. Saul, teoricamente, errou menos do que Davi, mas Davi tinha algo que Saul não tinha e que para Deus é muito importante: a capacidade de se arrepender e de voltar atrás. Do que adianta a pessoa errar pouco se ela não consegue voltar atrás quando erra? Ela não consegue se arrepender, ela não consegue admitir que errou. Então Deus prefere alguém que erra muito, mas que tem a capacidade de voltar atrás, do que aquele que acha que erra pouco, mas não se arrepende, não volta atrás porque é orgulhoso, porque é prepotente, porque tem o coração endurecido. Quem está entendendo? Então vale muito para Deus quando a pessoa se quebranta. Davi se arrependia com facilidade. Davi tinha um coração quebrantado. E um coração quebrantado é um coração que Deus pode tomar nas mãos e moldar do jeito que Ele quiser. Então essas coisas são importantes na relação de Deus com a escolha de pessoas. Quem está entendendo? Segundo lugar, pode passar. Segundo lugar, Deus claramente escolhe lugares. E isso aqui talvez seja a parte mais importante. Eu vou voltar nesse assunto depois, porque eu já sei que eu não vou conseguir pregá-lo com a cadência que eu gostaria. Deus escolhe lugares. Então veja bem, letra A, Ele escolheu Jerusalém. Desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, olha isso, para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome. Nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo Israel, porém, escolhi Jerusalém. Diga comigo, escolhi Jerusalém. Então olha isso, para que ali estivesse o meu nome. O que Deus está dizendo? Segundo Crônicas 6, verso 5 e verso 6, parte A. Deus está dizendo o seguinte: olha, eu não escolho só gente, eu não escolho só pessoas, eu escolho lugares também. E olha, eu quero muito que você entenda algo nesta noite. Letra B, para Deus, e perdão pelo D minúsculo ali, para Deus, não sei se está minúsculo, não, no meu está. Para Deus há lugares que são santos e outros não. Por que Deus escolhe lugares? Por que Deus escolhe alguns lugares e não outros, ou escolhe lugares e rejeita outros lugares? Porque para Deus há lugares que são santos e outros não. Alguns são profanos, outros não são necessariamente profanos, mas não são santos. Porque há uma diferença entre não ser santo e ser profano, tá? Então uma coisa é ser santo, outra coisa é não ser santo e outra coisa é ser profano. Então há lugares que são profanos, outros lugares não são, simplesmente não são santos, não são santificados, mas alguns lugares são. Então diz assim, letra B, e disse, não te chegues para cá, Êxodo 3:5, tira os teus sapatos dos teus pés, porque, diga comigo, o lugar, olha bem, porque o lugar em que estás é terra santa. Então olha bem, Moisés não tinha sido nem escolhido ainda.
Quer dizer, no coração de Deus já estava escolhido, mas Deus não tinha comissionado ele ainda. Deus ainda não havia comissionado ele para ir e fazer alguma coisa. Estava escolhido no coração de Deus, mas se Deus não falasse, ninguém saberia. Mas o que aconteceu? Moisés, que ainda não sabia da sua eleição, se deparou com um lugar. Ele estava tão acostumado a ir e vir, sobe morro, desce morro, leva a ovelha, traz ovelha, sobe aqui, desce ali. Vai, vem, e dorme, hospeda, monta cabana, tenda. Ele estava acostumado. O que é lugar? O que é lugar? Lugar, eu ando, vou aqui, piso ali, espaço geográfico, lugar. Mas na mente de Deus há uma coisa interessante. Quando Moisés vê aquele sinal, aquela coisa, aquele fogo de Deus naquela sarça, opa, deixa eu ver esse negócio. E ele já vai levando o pezão, Deus fala, ei, para por aí. Para aí onde você está. O que foi, Deus? Tira a tua sandália. Mas tirar a sandália por quê? Tira a sandália, porque você não pode pisar aqui com estas sandálias suas sujas, porque o lugar, escute, o lugar é santo. Deus não está dizendo essa sarça é santa. Deus não está dizendo o fogo é santo. Deus não está dizendo a voz, o anjo dessa. Não, Deus está dizendo o lugar. Esse lugar aí é santo. Então não pisa nele. E quando nós entendemos esta relação de Deus com lugares, nós damos um passo a mais em direção às intenções de Deus, quando Ele tem intenções de realizar algo num determinado lugar. Uma das coisas, por exemplo, que eu acho interessante é como que o povo de Deus desvaloriza a casa de adoração, o lugar de adoração. E criou-se uma falsa cultura de que não importa onde você... mas Jesus disse, pastor, que não é nem Jerusalém, nem Gerizim, mas o importante era adorar em espírito e em verdade. Claro que ele disse isso, mas ele não disse isso se desfazendo de lugares específicos que o Senhor escolhe ou recebe em forma de doação para ali manifestar a sua glória, manifestar o seu poder. Escute bem. Todos os moveres de Deus da história, desde que o Pentecoste aconteceu em Atos 2, todos os moveres de Deus da história aconteceram conectados a um espaço geográfico específico. Não existiu, nunca existiu, e eu posso falar isso, que eu sou um pesquisador de avivamentos, nunca existiu um avivamento na história ambulante, móvel. Todo avivamento na história da raça humana aconteceu conectado a uma pessoa ou mais e a um lugar, um espaço geográfico. Deus escolhe alguém e escolhe um lugar e conecta essas duas coisas. É assim que o mover acontece, quem está entendendo até agora? A letra C diz assim, olha bem, aprenda a respeitar lugares que Deus escolheu, isso é importante. Quem sabe isso vai te ajudar a se relacionar melhor com a igreja. Olha bem. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada. Você pode dizer madrugada? O que você gosta de fazer de madrugada? Dormir, não é? É bom demais dormir. Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. Então olha aqui. O que faz um homem acordar de madrugada, sendo que ele vai ter atividades do dia seguinte? Abraão não era lazy, não era preguiçoso, Abraão tinha atividades. Levantar de madrugada, sair do quentinho da sua cama, se arrumar, pegar lá o seu burrinho, o seu jumento, o seu carro, seja naquela época, nos dias de hoje, e ir buscar a Deus em algum lugar. Se levantou de madrugada e foi naquele lugar. Ou seja, durante as andanças de Abraão, houveram alguns lugares específicos onde Deus se manifestou a Abraão. Deus não se manifestava com Abraão o tempo todo, em todo lugar.
Não, Deus se manifestou a Abraão, olha que coisa tremenda. Deus falou com Abraão, a primeira vez ele tinha 75 anos de idade. Quando nasceu Isaac, Abraão estava com 100 anos de idade. Ele esperou 25 anos pelo cumprimento da promessa. Hoje nós não aguentamos esperar um mês, um ano. Se Deus falar hoje, o que Deus falou tudo aqui hoje, daqui a 2, 3, 4 meses não acontecer tudo, a boa parte das pessoas já nem lembra que Deus falou o que falou. Graças a Deus que está gravado agora. Diga, lugar. Ele se levantou de madrugada e foi para aquele lugar. Ou seja, não é um lugar qualquer. Eu levantei de madrugada, não sei se eu vou para cá, não sei se eu vou para lá. Não, espera um pouquinho. Onde foi que eu tive um encontro com Deus? Foi naquele lugar. Então levantou de madrugada e foi para aquele lugar. Porque ele entendeu, por alguma razão, nesse lugar aqui, Deus fala, Deus se manifesta. Nesse lugar há um trânsito mais consistente do mover de Deus e da glória de Deus. O lugar. Você está entendendo? Eu estou conseguindo me comunicar com você? O lugar. E ele se levantou de madrugada e foi para aquele lugar. O que faz com que a pessoa... Eu oro na minha casa, eu tenho lá um cantinho de oração, eu oro na minha casa, e principalmente dependendo das atividades, às vezes eu chego em casa muito tarde, uma coisa assim, e às vezes excesso de cansaço, eu oro na minha casa. Mas na maioria das vezes, o que eu faço? Está ali minha testemunha. Eu saio lá de casa, eu saio de casa às vezes meia-noite, 1h da manhã, saio da minha casa, às vezes mais cedo, 10, 11 horas da noite, saio da minha casa, eu moro 4 milhas e pouca daqui. Saio da minha casa, levanto, boto a minha roupinha bonitinho, meu chapeuzinho, que agora eu tenho um chapeuzinho bonitinho, né? Boto um chapeuzinho, me arrumo bonitinho, entro no meu carro e vou para aquele lugar. Qual é o lugar? Por que eu saio da minha casa e venho para este lugar orar? Por que eu não oro todas as noites na minha casa, que é um bom lugar também, ótimo lugar? Por que eu saio de lá e venho para este lugar? Por quê? Porque eu já entendi que Deus tem conexão com lugares. Lugares. Quando Deus quer fazer alguma coisa, operar alguma coisa, Ele não escolhe só uma pessoa, Ele escolhe também um lugar. Um lugar. Então Deus certamente fará aqui neste lugar, e está fazendo aqui neste lugar, coisas que Ele não vai fazer na minha casa, não vai fazer na casa do vizinho do lado, não vai fazer na rua, nem no meu carro. Ele vai fazer no lugar que Ele determinou que Ele fará. Deus, há um mover móvel de Deus. Quando você está cheio de Deus, onde você vai, você leva esse mover móvel de Deus. Mas não se compara com o mover de Deus que acontece, que rompe num lugar, quando uma pessoa, um grupo de pessoas, estão chocando o ovo da glória de Deus naquele lugar. Quem está entendendo? Que a presença de Deus tem que ser chocada, a presença de Deus tem que ser gerada, a glória de Deus tem que ser gerada, chocada. Por que eu venho aqui toda noite orar? Eu venho aqui orar toda noite, porque eu sei que algo está por acontecer aqui. E que, portanto, neste lugar há uma conexão específica de Deus. Específica de Deus. Então Abraão se levantou aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. Ou seja, ele já esteve diante da face de Deus naquele lugar e ele viu que aquilo fluiu. Alguma coisa aconteceu, fluiu ali naquele lugar. Um bom exemplo que eu posso te dar, quando nós morávamos em Colatina, onde eu pastoreei essa igreja por 10 anos, logo que eu cheguei na cidade, os primeiros meses que eu tinha esse hábito de orar no monte lá, que eu aprendi com o meu pastor, o que eu fiz? Eu comecei a procurar na região um lugar para orar. E aí várias pessoas indicaram, pastor, tem um lugar ali, pastor, tem um monte não sei aonde, pastor, peguei lá uns 4, 5 dicas e fui visitando esses lugares. Fui num lugar ali, tinha um pertinho de casa, onde inclusive eu tive uma experiência muito marcante, uma visão que Deus me deu da cidade, que eu conto uma outra hora, pertinho de casa. Eu podia sair andando a pé, andava assim uns 4 ou 5 minutos, chegava no local, bom demais. Orei ali algumas vezes, ok, tudo bem, aí fui conhecer um outro montezinho mais para frente um pouco, um outro bairro, conheci lá uns quatro lugares de oração. Tá? Um dia,
um irmão da igreja que tinha umas terras numa região um pouco afastada da cidade, tinha que dirigir uns 20 a 30 minutos de carro, me chamou para ir lá conhecer esse lugar, essa região. E aí entramos no carro, eu, Zandra, a esposa dele, ele plantava café nessas terras, e fomos lá conhecer o local. E chegamos no local, uns 20 minutos, poeira pela estrada, aquela loucura. Chegou lá, eu fiquei encantado com o lugar, meu Deus, e ali tomamos café na fazendinha dele, aquela história toda. E aí eu peguei o carro, saí dirigindo em volta e tal. E fiquei com aquele negócio no meu coração, fiquei com aquele ali e tal. Voltamos para casa, aí eu virei para a Zandra e falei assim, não sei porquê, mas eu estou achando que eu devo voltar naquela região agora sozinho, eu quero explorar um pouco aquela região ali, porque me pareceu um lugar bom de orar. Peguei o meu carro quietinho, sem o irmão saber, porque não era mais nas terras dele. Peguei o carro e fui naquela região, andei em volta ali, dirigi, entrei, saí, umas vielinhas, entra aqui, sai ali. De repente eu entrei num lugar, uma matazinha, tinha uma vielinha que entrava de carro. Entrei naquele lugar e vi uma árvore enorme, uma árvore bonita. Olhei aquela árvore assim, tinha uma entradinha assim, que não dava para entrar de carro, uma entradinha assim. Eu fui, encostei o carro, desci do carro, e só eu, sozinho, no meio daquela mata. E entrei assim naquela ruazinha, naquele trilheirozinho daquela árvore grande. Entrei. Quando eu entrei lá dentro, tinha um descampadozinho assim, um lugar assim. O meu coração, veio uma queimação no meu coração. E o Espírito Santo falou comigo, eu quero que você ore neste lugar. Eu tinha que dirigir uns 30 minutos de estrada de chão. Sendo que do lado da minha casa tinha umas 4 opções. O que eu fiz? Transformei aquele lugar no meu local de oração. Fui lá, fiz uma placa, peguei uma placa e escrevi Bet Malak, porque Malak é anjos, né? Bet é lugar, casa. Bet Malak, lugar de anjos. E cravei naquela árvore grande na entrada, que nós passamos a chamar de árvore do concerto. Então a gente ia com a igreja para aquele lugar, um grupo uma igreja grande, a gente ia para aquele lugar, quando eu chegava ali, nós parávamos, quem tem aí coisas pendentes com Deus, quem tem aí pecado não confessado, confessa agora, porque nós vamos entrar no Bet Malak. Nós vamos entrar num lugar onde Deus se manifesta. E olha, naquele lugar ali, nos outros não, mas naquele lugar, Deus falava de uma forma que não falava nos outros. Ali pessoas eram curadas, restauradas, salvas. Foi naquele lugar, orando naquele lugar, que o Senhor construiu essa atmosfera de crescimento da igreja que eu contei aqui no começo para vocês. E para te falar bem a verdade, agora que eu estou me dando conta que o crescimento da igreja meio que tem a ver com a descoberta desse lugar. Bet Malak. Diga comigo, Deus escolhe lugares. Bom, para não segurar vocês aqui mais do que o necessário, o que eu vou fazer? Eu vou parar por aqui. É bom que eu deixo você com uma pulga muito boa atrás das orelhas. Pulga atrás das orelhas. E domingo que vem eu quero voltar a falar com você, porque eu quero falar com você sobre 3 coisas. Pessoas certas nos lugares errados, o que acontece? Eu quero falar com você sobre pessoas erradas nos lugares certos. E eu quero que você entenda o que acontece quando as pessoas certas estão nos lugares certos. Esse é o grande catch de Deus, é a grande pegada de Deus. Por que é importante estar na igreja, na casa de Deus, no local que Deus escolheu para culto? Não é à toa, gente. Você acha que o diabo gasta um esforço tremendo para você não vir para a igreja se isso não fosse importante? Você acha que o diabo ia perder tempo convencendo pessoas que não precisa da igreja, você está cansado, você trabalhou demais, não, para que isso, não sei o quê, papapá. E aí você vai, perde um culto, perde 2, perde 3, aí vem um dia, passa 2, aí vem o outro. E o que acontece? O que o diabo está fazendo? O diabo sabe melhor do que ninguém, que Deus tem uma relação com lugares. Uma das profecias sobre Lúcifer, terminando agora, quando Ezequiel fala sobre a queda de Lúcifer, ele diz assim, você andava naquele lugar das pedras afogueadas.
Você andava, lembra? Você andava entre as pedras afogueadas. Você andava naquele lugar. E a Bíblia diz que quando o pecado, a iniquidade entrou no coração de Lúcifer, a Bíblia diz que Deus tirou Lúcifer desse lugar. Nós não sabemos que lugar é esse, que a Bíblia chama de Éden. Né? Não me parece ser o Éden literal de Adão. É um Éden espiritual, é um Éden onde essas pedras afogueadas estão, que tem a ver com a manifestação da glória de Deus. E Ezequiel diz assim: você estava lá no Éden, lembra? Você estava no Éden, jardim de Deus, entre as pedras afogueadas. Mas iniquidade foi achada no teu coração e Deus tirou você de lá. Então o que acontece? Satanás sabe da importância dessa conexão entre Deus, pessoas e lugares. Olhem para mim aqui por um momento, vou terminar agora. Satanás sabe que Deus tem esta conexão entre Deus, pessoas e lugares, é a combinação mais poderosa que tem de Deus na manifestação dele na raça humana. Muito simples. E eu termino deixando uma pergunta aí na sua nuca. Por que algumas pessoas, às vezes, a vida está travada, não anda, de repente Deus vai, muda ela de lugar, e de repente a vida dela, bum! As coisas começam a acontecer ao redor dela. Ou você acha que você prosperou, vai prosperar aqui porque os Estados Unidos é os Estados Unidos? Deus não é capaz de prosperar uma pessoa em outro lugar, sim ou não? Claro. Então o segredo não é o quão maravilhosa ou não está a economia do lugar. O segredo é que a pessoa esteja no lugar que Deus quer que ela esteja. E é a partir daqui que nós continuamos na semana que vem. Coloque-se de pé neste momento.